Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Abrimos o programa de hoje falando do Palmeiras. Nesta terça-feira, o técnico Filipão falou pela primeira vez com a imprensa em 2019. Começamos mostrando o que o treinador falou sobre como pretende fazer o rodízio de atletas durante o ano, sobre o sonho de contar com Ricardo Goulart e também sobre o atacante Dudu. A reportagem é de Osmar Garrafa. É isso, Celso. Hoje foi um dia bastante movimentado aqui na Academia de Futebol. Jogadores do Palmeiras continuam a preparação para toda a temporada 2019, mas o que chamou a atenção, claro, foi a primeira entrevista do ano do técnico Luiz Felipe Scolari. E justamente num dia depois que surge a informação de que Dudu pode deixar o Palmeiras e seguir para o futebol chinês. Filipão falou sobre Dudu e sobre muitos outros assuntos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tem uma proposta boa por um jogador que foi o melhor do Campeonato Brasileiro, um dos melhores da Libertadores, quando tem uma proposta boa, é 5, é 10, é 15, é 50? É isso que eu ia te perguntar. Ah, pois é. Você acha que desculpe, claro. É muito fácil. Tem que sair, mas a gente tem valores. E os valores não são aqueles pré-estabelecidos por clubes que querem comprar, mas sim por quem detém o direito. Noticiar que o cachorro olhou ali na esquina, todo mundo tá lá correndo. Quero ver ele correr, vir aqui, coisa e tal. Papel, proposta, valores, futebol chinês. Tem um detalhe a ser analisado nesse momento. Algumas situações estão sendo vividas no futebol chinês que nos fazem pensar um pouco, raciocinar. Tem clubes da segunda divisão que já estão há 3, 4 meses sem pagamento aos seus atletas, tem clubes da segunda divisão que estão fechando as portas, tem clubes da primeira divisão com problemas, então devem ser bem analisadas essas situações. Não sei quais são os clubes interessados, então não posso opinar sobre isso. É um bom jogador. É um bom jogador, claro. E é aí que vem a pergunta, dá existe a possibilidade? Pode deduzir. O Goulart não tem convite, ele tem que recuperar, só. Esse é o trabalho dele. Aquele projeto de trabalhar com 28 ou máximo 30 jogadores. Porque nós vamos continuar, os jogadores já sabem disso, o nosso sistema de rodízio. Desde que o tal de rodízio, quem entre no rodízio me dê condições, me dê segurança. Porque é muito fácil falar em rodízio, mas eu vou jogar domingo, mas eu não me preocupo no jogo que eu vou jogar, porque eu vou jogar. Esse já vai pensar um pouquinho diferente. Então, o rodízio pode ser feito, como foi feito o ano passado, mas o retorno que eu tinha desse rodízio de atletas era excelente. E aí, sendo isso, continuaremos. A gente dividiu essa apresentação do Filipão em duas partes, então daqui a pouquinho você vai acompanhar a segunda parte. Antes eu aciono Miller, aciono também Chico Lang. Boa noite para vocês. Boa noite, Filipão, Celso. esse rodízio funcionou muito bem mesmo ano passado, tanto que o Palmeiras foi campeão brasileiro com a maioria das partidas com um time considerado, digamos, reserva, se é que podemos dizer assim, né, Chico? Né, é verdade. O Filipão, você vê, boa noite, Celso, boa noite, Miller, boa noite a todos vocês. O Filipão voltou no controle, né? Não perdeu a rédea da situação em momento algum, né? Já devemos perceber que o ano passado vai ser uma espécie de espelho para esse ano de 2019. No que ele está absolutamente certo, porque tudo deu certo o ano passado. Deu certo até que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Se bem que os objetivos eram outros. Era ser campeão da Libertadores, né? Mas dessa vez é capaz até dele conseguir. Ele está firme, forte, bem posicionado, com um esquema de jogo, com uma filosofia de trabalho bem definida, né? E isso mostra a força que o Palmeiras vai ter esse ano, meu caro Miller. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Quando o Filipão fala de rodízio, ele está certo, né? Se deu certo no ano passado, ele vai continuar com a fórmula esse ano. Só que ele deixou uma coisa interessante no ar, e está certo também, que é, olha, eu vou fazer o rodízio, mas se o jogador não se encaixar no rodízio daquilo que eu quero, ele não faz rodízio. Ou ele coloca outro, ou ele mantém o time. Detalhe, Celso, o rodízio do Filipão é diferente de rodízio de treinador estrangeiro que vem no Brasil. Por quê? Porque o rodízio no passado, ele mantinha a base. Dudu sempre jogou,
Bruno Henrique sempre jogou, Felipe Melo sempre jogou, Davidson sempre jogou, o goleiro sempre jogou. Quer dizer, então era um rodízio de 3 ou 4 peças. Então, William, a espinha dorsal, sempre jogou. Então ele fazia um rodízio dos jogadores pontuais. E tá certo, não tá errado não. Então eu acho que ele fez um rodízio inteligente. Manteve a espinha dorsal e trocou aquelas peças de reposição que podiam ser trocadas. Claro, falando em peças, o Palmeiras vai mantendo a base, né? O Thiago Santos, inclusive, que o Filipão gosta muito dele, é um jogador forte na marcação, acabou de renovar contrato até 2022. Portanto, é mais um volante de pegada ali no meio que se mantém no Palmeiras. Uma boa, né? Manutenção de jogadores que lá sem estão, dúvida nenhuma. E que mostraram resultado, né? Exatamente. E ele mantendo os 2 volantes, né? A filosofia dele não tem diálogo, né? Nesse aspecto. 2 volantes na marcação, um meia tentando fazer um meia pela direita, mas marcador também, que pode ser o terceiro volante, e um outro meia esquerda, geralmente flutuando, né? E eu acho que dessa vez é a grande oportunidade do Lucas Lima começar e se fixar na posição, né? Olha, Chico, Celso, uma coisa interessante também que o Filipão fez, e eu achei legal, junto com a diretoria, é que ele valorizou o time que foi campeão no passado brasileiro. Sim. Você pode ver que eles compraram o Marcos Rocha, né, e renovaram com alguns jogadores, inclusive o Thiago Santos. E isso é valorização do trabalho que foi feito ano passado pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, ponto. Agora já passou. No Campeonato Paulista, nesse ano que o Palmeiras disputa vários campeonatos nesse primeiro semestre, a regularidade dos jogadores é que vai ditar se eles vão permanecer ou não no grupo, porque com 30 jogadores, o Palmeiras tem mais jogadores de grupo. Sim. Voltou Rafael Veiga, quer dizer, bom jogador. Então, acho, Celso, que o Filipão vai analisar. Paulistão, preparação para Libertadores, tá certo. Mas, se ele não obtiver uma resposta positiva de certos jogadores, é possível que saia alguns jogadores. Claro, né? Fica essa expectativa. E achei legal, só um detalhe, essa informação que ele traz do futebol chinês, será que o boom do futebol chinês... Você não viu o presidente deu uma recuada? O presidente do time do Pato foi preso? Pois é. Exatamente, então é isso que ele está falando, né? Está acontecendo várias coisas... Aquele cenário de futebol fantástico da China, com muito investimento, mudou porque os clubes estão passando por dificuldades. É uma coisa surreal. E havia também muito incentivo do governo. É diferente. O cara manda embora o Vanderlei Luxemburgo e o Mano e paga multa rescisória integral. Claro. 200 pau, 100 pau, sei lá, muito dinheiro. O Chico falou que o ano passado, né, Libertadores é uma das prioridades do Palmeiras e deve ser esse ano também. O Filipão fala sobre isso também, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá bom? E aproveitando a entrevista do treinador palmeirense, nós lançamos a enquete desta terça-feira. Dos paulistas, qual técnico vai fazer mais sucesso em 2019? Fábio Carille, Felipão, André Jardine ou Jorge Sampaoli? Dê a sua opinião usando a hashtag Gazeta Esportiva, claro, e também pelo site gazetesportiva.com. Difícil essa pergunta, Chico Miller? Celso, eu gostei da ordem cronológica ali, da esquerda para a direita. A gente olhando aqui, né? Da esquerda para a direita. Carille e Filipão, ou Filipão e Carille, esses 2 primeiros estão bem à frente de Jardine, que é um estreante, e do São Paulo também, que é um estreante. Por quê? Porque uma aposta. Exatamente, uma aposta. O São Paulo contratou bastante, não sabe se vai dar certo as contratações todas. São Paulo tem um time fraco, até agora o Santos não contratou ninguém. Palmeiras e Corinthians, nós já sabemos que tem 2 treinadores consagrados e o Corinthians reforçou bem. Acho que os reforços do Corinthians vão dar uma resposta melhor, mais positiva para o Fábio Carille. Isso te leva a apostar que o Carille vai fazer mais sucesso em 2019? Junto com o Filipão. E aí, Chicão? Aí eu vou no Carille, já que é para votar, não vamos deixar o telespectador maluco, Miller. Tem que votar num. Então eu vou votar no Carille. Até porque o Carille é bom treinador, né? Claro. Nós sabemos que ele sabe montar a equipe. E todas as contratações que ele pediu, você sabe disso? Para o Andrés, Atendeu, né? Atendeu. É isso aí. Bom, e o nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está lá em Santos e nos conta como foi a terça-feira do peixe de Jorge Sampaoli. Boa noite, Silvestre. E aí, fechou tudo de novo ou tá tudo?
Meus amigos, jornalismo esportivo é transpiração. Eu tô derretendo aqui na Baixada Santista. Confesso que a minha vontade era de fazer o boletim hoje de dentro da nossa viatura no ar-condicionado. Mas estou aqui do lado de fora do CT, esse é o muro dos craques. Atrás de mim, Diego. Olha lá, novinho Diego, figura do Diego, campeão brasileiro de 2002 pelo Peixe. O treino de hoje, mais uma vez, fechado. O treinamento tático de Jorge Sampaoli. Uma semana de pré-temporada com o argentino aqui no comando dos meninos da Vila e até agora 0 reforços. Aliás, o Santos, da elite do futebol brasileiro, dos times que integram a Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada, é o único que ainda não contratou jogadores. Trouxe um baita técnico, um cara experiente, conhecido mundialmente, que é o Sampaoli e sua comissão de 4 gringos, mas não trouxe ainda nenhum jogador. E uma polêmica já está desencadeada aqui, um mal-estar criado justamente porque a prioridade do Sampaoli, ou uma das prioridades, é trazer um outro goleiro. Os caras têm o Vanderlei aqui, que é um monstro, pega muito, mas tem dificuldade com os pés. E o Sampaoli, pelo estilo de jogo que ele aplica, jogar com a bola no chão, desde lá de trás, as linhas mais avançadas, o goleiro um pouco mais adiantado, às vezes como no futsal, né, quando o goleiro sai da área para distribuir o jogo, ele quer um outro goleiro. E o mal-estar está criado porque o Vanderlei, que poderia ter ido para o São Paulo ou para o Flamengo na virada do ano, ficou no Santos antes da contratação do Sampaoli. Aí acontece toda essa história, né? Ele perde prestígio junto ao novo treinador, não foi para o São Paulo nem para o Flamengo e está aqui treinando, se esforçando, claro, mas internamente está pé da vida. O Vladimir, que é o reserva imediato do Vanderlei, iria cair para terceiro goleiro se chegar esse novo goleiro, já pediu para sair, para ser negociado, para ser emprestado, para se movimentar, jogar um pouco, até porque ele tinha esperanças de revezar com o Vanderlei, estou falando do Vladimir agora, nessa temporada de 2019. O Santos foi para cima do goleiro do Independiente da Argentina, o Campana, muito caro, o negócio praticamente descartado nesse momento. Agora, na mira está o goleiro do Ceará, o Everson. O Everson não treina há 2 dias lá no Ceará. É um goleiro que sabe jogar com os pés, mas também não é nenhum garoto. O Sampaoli nem o conhece direito, mas viu alguns vídeos. O presidente do Ceará faz jogo duro, porque o Santos vai pagar a multa rescisória, se quiser contratar o Everson do Ceará, porém o Santos quer pagar em prestações, em suaves parcelas. E o Cartola Mor lá do Ceará só topa fazer negócio, até porque não tem o que fazer, multa rescisória de uma só vez. O agente do Everson está a caminho de Fortaleza. O Everson está louco, maluco para vir aqui para o Santos, seria um salto legal para ele na carreira, e a situação é essa por enquanto. Temos até uma imagem interessante do treino de hoje. Os goleiros do Santos, Vanderlei, Vladimir e mais um outro garoto aqui da base, se não me engano mais 2 garotos, treinando com os pés. Inclusive com a presença ali no tete-a-tete do Sampaoli, conversando com os meninos, ou seja, tá na cara que o Sampaoli quer um goleiro que seja bom com as mãos e com os pés, porém a polêmica está lançada no ambiente aqui do Santos Futebol Clube. A gente conversou hoje, antes de sair aqui do CT, com o zagueiro Luiz Felipe. Ele fala dessa polêmica dos goleiros e também sobre Gabigol, que quase voltou para o Santos por empréstimo, mas está a caminho do Flamengo. A Inter vai emprestá-lo, porém não será para o Santos, muito provavelmente para o Flamengo. Ou seja, vamos ouvir o Luiz Felipe sobre os goleiros e sobre Gabigol, até outro dia colega de trabalho aqui no time, agora provavelmente adversário do Luiz Felipe. Fala, meu garoto. Olha, eu fico sabendo das coisas assim como vocês, quer dizer, através de vocês, né? Procuro não perguntar, até porque eu acho que é um assunto particular de cada um, né? Se fosse no meu caso, não ia gostar que ninguém ficasse me perguntando se eu ia sair ou não, né? Mas, assim, a princípio eles estão bem tranquilos, estão treinando normal, estão fazendo tudo normalmente, brincando, né? Como os dois sempre fazem. E claro, são 2 excelentes goleiros, né? Isso aí a gente não precisa nem comentar aqui, mas se o Santos está atrás de outro goleiro, não sei quem pode vir, quem está na lista aí, mas também se vir será bem-vindo. Como eu falei, né? Eu fico sabendo através da imprensa, né? Através de vocês. Não sei se está certo ainda, também estou meio perdido, tá mais ou menos, né? Mas, cara, desejo para ele todo sucesso. Agora vai vir contra, né? É um jogador que a gente conhece, sabe que tem muita qualidade, né? Mas desejo boa sorte para ele, menos contra a gente, claro.
Bom, e reforços? O Ganso está no mercado, tá aí dando sopa, mas pode esquecer, no Santos ele não vai jogar, porque o Sampaoli teve uma experiência com ele na Espanha, no Valência, não gostou muito da característica do Ganso, jogador muito estático. O Ganso, apesar de estar no mercado, deve jogar no futebol brasileiro, não será no Santos, é essa informação que eu colhi hoje aqui no CT Rei Pelé. Pablo Pérez, volante e capitão do Boca, interessa negociações adiantadas. Outros 2 clubes do exterior, provavelmente da América do Sul, também tem interesse no capitão do Boca Juniors. Eu comentei com o Luiz Felipe a respeito das forças, é um assunto polêmico, né? O Santos seria a 4ª força hoje? No meu entendimento é Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. E para você, Luiz Felipe, fala sério. Para mim não é a 4ª força, até porque eu defendo essa camisa, eu sei da qualidade dos jogadores que tem aqui, né? E então, por conhecer o clube, por conhecer os jogadores, seria impossível falar que seria a 4ª força, né? Se for falar em questões de reforços, infelizmente até agora a gente não contratou nenhum, mas a diretoria está correndo atrás. Poderia se dizer que sim, talvez, né? Mas teve anos aí que teoricamente a 4ª força foi campeão, a primeira não foi. Né, como você falou, é uma brincadeira, claro, a gente tem que tomar cuidado no que fala, mas a minha opinião é que hoje não, a gente não é a 4ª força. É qual força? A primeira. Grande cara, bom zagueiro, mas forçou um pouquinho aí, né, o Luiz Felipe? Tudo bem, faz parte. Luiz Felipe está treinando com os demais aqui dentro. O Sampaoli já fez um treinamento também utilizando 3 zagueiros. E tanto ontem quanto hoje, Luiz Felipe esteve no time titular. Um abraço aí, pessoal. Muito bem, Silvestre, obrigado pelas informações aí do Santos. O Silvestre está acompanhando já a semana inteira, né, o trabalho do Sampaoli lá, que não é muito fácil. Ele fecha o treinamento, mas ainda assim dá para colher muitas informações. E aí, esse Santos que não contrata ninguém, investiu num técnico, mas se não trouxe a reforço também, não adianta, não tem magia. Primeira coisa, Chico e Celso, que eu quero falar sobre o Santos, sobre o método de trabalho do Sampaoli em relação aos goleiros, especificamente. Eu acho que ele está errado. O princípio de um goleiro é a mão. É defender. Exatamente, não são os pés. Não com os pés. Exatamente. Você pode ver que no futebol de hoje ele está tão carente tecnicamente que os zagueiros e o goleiro, eles pegam mais na bola que o volante e os meias. Então isso está errado. Então esse princípio que o goleiro às vezes num sufoco, ele vai dar um chutão, que é normal. E hoje é difícil errar um chute. Por quê? Os campos são muito bons, os gramados, entendeu, Celso? Então eu acho que esse princípio que ele está dizendo, treinando os goleiros com os pés, não concordo, porque os pés do goleiro é uma coisa secundária daquele sufoco, daquela coisa ocasional dentro de uma partida. E outra, se ele for fazer posse de bola no campo de defesa, ele vai levar chocolate. Santos é a 4ª força sim, porque os 3 grandes da capital estão na frente. Miller, eu concordo com você. E estranho também, Carlos Celso, porque o Miller falou do fundamento essencial para o goleiro, que é o uso das mãos. Claro. Né? Os grandes goleiros do mundo se notabilizaram por defesas e não por ataques, não por passes. Agora, essa filosofia vem do futebol europeu, incrementado pelos portugueses, que querem recuar mesmo a posse de bola para chamar o adversário e tentar um contra-ataque. Né? Porque é o único jeito que um time pequeno europeu tem para jogar contra Barcelona, Real Madrid, Chelsea, o Bayern de Munique, fazendo isso, atraindo o Bayern de Munique para o seu campo e tentar pegar os zagueiros no contra-ataque. Então, ele traz essa filosofia de lá. Isso é ruim para o futebol brasileiro, porque não tem goleiro que faça isso. O goleiro brasileiro não tem essa habilidade. Agora, o cara, você pode classificar esse Sampaoli como tsunami, como meteoro, sabe? O cara vem arrasando. Era isso que o Santos precisava? Eu acho que não. Na minha opinião, eu acho que não. Mas, enfim, vamos esperar. De qualquer forma, é uma característica dele, né? Todos os times que ele trabalhou, ele tem esse tipo de conduta que o goleiro saia jogando. Acho até que é um direito dele. Apesar do Vanderlei ser um goleiraço, não se discute, né? Bom, o diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, deu uma entrevista coletiva nesta terça-feira em Orlando, nos Estados Unidos, onde a equipe realiza a pré-temporada. Raí atualizou a torcida tricolor sobre as informações no mercado da bola e se diz satisfeito com o atual elenco são paulino.
A gente sabe a ansiedade da torcida de querer sempre novos jogadores, grandes jogadores. São Paulo começou cedo a montar o seu grupo, investiu bastante, investiu forte. Temos um grupo pronto para qualquer desafio, para qualquer campeonato. Então o grupo estamos muito satisfeitos, né, com o grupo que está montado. Temos um grupo grande até, né? Hoje nós estamos com 30 atletas aqui, então a gente tem que ter cuidado de pensar qualquer outra coisa. Então hoje em dia qualquer outro reforço, outro nome. Temos um time, vocês estão acompanhando o treinamento, né? A qualidade técnica é impressionante do time. Jogadores com muitas opções e, obviamente, é um time que não é fácil também de ser mantido a nível de orçamento, né, no orçamento. Então a gente tem que fazer as coisas com a cabeça. Agora a torcida pode ficar contente que já temos um grupo muito forte para todos os desafios e todas as expectativas que todos temos. Miller, com você, né? Concorda, Miller? Não, em partes eu concordo. Acho que o São Paulo, em relação ao ano passado, reforçou bem. Né? Pablo, Hernanes, as principais contratações. Então, o Rai tem que dizer o seguinte: vamos usar o Paulistão como preparação para a pré-Libertadores, dia 2 de fevereiro. Porque já está aí do lado, né? A expectativa do torcedor de São Paulo, Celso, qual que é? É a pré-Libertadores, claro. Não é o Paulistão. Então, como o São Paulo está num momento de transição pelos reforços que chegaram, Chico, tudo bem, o time está reforçado. Agora, é claro que na prática a gente vai ver uma outra coisa e a esperança é que se tenha um futebol melhor. Do meio campo para frente, na minha modesta opinião, Celso, tem que jogar Hudson, Hernanes e o Nenê. Elinho, Pablo e Everton. Ficaria um meio campo leve, mais rápido, com um ataque também veloz e também que volta para marcar, como os treinadores de hoje em dia querem. Tem muita lógica que você falou. Agora, a gente sente à distância, o meu caro Celso, que tem aí uma confiança muito grande do Rai e uma aposta muito grande dessa comissão técnica que foi reforçada pelo Jardine? Não, foi reforçada pelo Mancini. O Wagner Mancini, que está quietinho, né? Está quietinho. Até dá a impressão que se o Jardine não conseguir a classificação, o Wagner Mancini pega a posição. Fica no ar essa coisa. Sabe o que eu penso? Eu estava conversando com os São Paulinos no final de ano. Agora, eu penso assim: o Corinthians, quando contrata uma aposta, dá certo. São Paulo, quando contrata uma aposta, não dá certo. São Paulo tem como contratar jogadores consagrados. Quem se deu bem no ano passado? Nenê e Diego Souza, guardadas as proporções. Sim. Então, o São Paulo hoje tem um time bom, mas o treinador é uma aposta. E eu já não concordo. Não, né? Fechou bem. Bom, já que falamos de São Paulo, prometi, né, que a gente ia voltar com o Filipão. A segunda parte, né, da coletiva do Filipão hoje. Então vamos falar do Palmeiras e vamos ver o que o Filipão disse hoje sobre a proposta para treinar a seleção colombiana, também como ele vê os rivais locais e se a Libertadores é mesmo o principal foco do time. Eu entendo que o primeiro objetivo é o Paulista. Porque mesmo que o Palmeiras tenha algum problema com a federação, pendente do ano passado, eu não vou discutir. Nosso grupo, eu e os jogadores principalmente, nós temos o Campeonato Paulista para jogar. O início do Campeonato Paulista, o término do Campeonato Paulista e ganhar um título do Campeonato Paulista. Para quem ganha é muito bom, para quem perde, às vezes pode ser, não valia a pena. Não, vale a pena sim. Esta é a palavra de ordem dentro do vestiário. O Palmeiras já foi campeão da Libertadores. Então, foi uma vez? Tá bom. O Palmeiras foi campeão mundial? Foi ou não foi? Também não vão aqui discutir. Então, são rivais falando uma coisa. Nós, aqui entre nós temos o nosso processo de trabalho o que nós vamos disputar? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Campeonato Paulista. É isso? Dedicação em todas as frentes, sempre. Onde nós pudermos chegar na final, chegaremos. Todos. O São Paulo trouxe, além do Hernanes, trouxe o Wagner Mancini, trouxe o Pablo, trouxe... Qual é o outro menino lá? O lateral esquerdo que jogar no Fluminense, o menino lá... que não é mais Pelé, é o Léo.
Que mais? Trouxe o Santos, trouxe o Sampaoli, o Corinthians, além do Carille, trouxe uma série de jogadores. Então, todos os adversários estão se preparando, os clubes do interior estão totalmente preparados, treinando há muito tempo, fisicamente em plenas condições, quer dizer, levam uma pequena vantagem nesse início de temporada. E a gente tem que respeitar. Não esqueçam que há 3 ou 4 anos atrás o Ituano foi campeão. Parece que eles querem continuar. Eu não vou dizer que sim nem que não, mas eu sou um treinador que tenho contrato com o Palmeiras. E o Palmeiras já sabe disso, que eu já me manifestei 2 ou 3 vezes, inclusive com relação ao convite do futebol chinês, de que eu não iria sair. Parece que a Colômbia não entendeu ainda que eu não vou sair. Aumenta valores, mas não é questão de valores apenas. Então, se for uma questão de valores, eu teria aceitado um convite chinês, mas também não me interessei nesse momento. Então, acredito que normalmente tudo vai seguir a linha equilibrada que a gente tem aqui. Eu no Palmeiras, Dudu no Palmeiras, mais um ano juntos, ganhando alguns títulos aí se a gente conseguir. Vamos ver. Antes do Chico e do Miller falarem sobre o Filipão, especialmente sobre essa possível proposta da seleção colombiana, hoje a federação mesmo, né? A Federação de Futebol da Colômbia, ela fez um post dizendo o seguinte, que a Federação Colombiana de Futebol se permite informar que não está buscando o treinador Luis Felipe Scolari para dirigir a seleção nacional. Que celebrou a decisão de continuar no Palmeiras e que não existe nenhuma oferta para tirar o Filipão do Palmeiras. Então, é uma negativa dizendo que não houve, né, aumento de proposta, tal, que já está confirmada que o Filipão fica no Palmeiras, Chico e Miller. Olha, o Celso, eu estranhei que houvesse uma proposta colombiana para o Filipão. Porque o futebol colombiano hoje é um futebol mais ofensivo do que era antes, né? E o Filipão, a gente sabe que a preocupação dele é uma preocupação defensiva, né? Tendo jogadores de qualidade, ele até poderia fazer uma boa seleção para ganhar a classificação para a próxima Copa do Mundo no Catar. Mas eu acho que isso tudo foi uma cortina de fumaça, na minha opinião. O Filipão fica no Palmeiras, que é o lugar dele, ele acertou o lugar dele agora. Vai ficar no Palmeiras por um bom tempo, na minha opinião. Ele já falou que vai ficar no Palmeiras, né? E depois desse comunicado da Federação Colombiana, né? O Filipão tá certo. Ele falou assim, olha, nós vamos disputar o Paulistão. Lembrando que o Paulistão derruba treinador, o Paulistão consagra jogador, né? Até hoje eu acho que o Roger caiu por causa da perda do título pro Corinthians. Dentro de casa. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então o Filipão tá certo, Chico. Tá Celso. Certo. Olha, vamos priorizar agora o que vier primeiro, que é o Paulistão. É isso aí. Do Palmeiras a gente vai para o Flamengo. O Flamengo segue cheio de fome para se reforçar para a temporada. 2 negociações avançaram bastante nesta terça-feira. E nós começamos falando do Gabigol. O atacante conseguiu a liberação sem custos da Inter de Milão e está livre para defender o clube carioca até o final do ano. Em contrapartida, o Flamengo pagará integralmente os salários do atleta. Sabe quanto? R$1.250.000 por mês aproximadamente. Além disso, a equipe italiana poderá escolher um dos jovens do elenco rubro-negro para ter a preferência de compra. Altos valores aí para ter o Gabigol. Já em relação ao Arrascaeta, o Flamengo decidiu aumentar a oferta, fato que encaminhou a negociação. O rubro-negro agora ofereceu cerca de 15 milhões de euros pelo atleta, mais as comissões para os empresários para comprar 75% dos direitos do meio uruguaio. Os clubes Defensor e Atenas, ambos do Uruguai, ainda manterão 25% dos direitos do jogador. A negociação está avançada e pode ser sacramentada ainda nesta noite. Vamos por partes, vai. Gabigol,
1.250.000 por mês. Arrascaeta, 13 milhões de euros. Sim. Isso dá aproximadamente 40 milhões de reais. Não é muito dinheiro. Olha, não, ô Celso, sabe o que eu fico pensando? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Que sentido? Quando o Flamengo faz isso, e o Palmeiras também faz a mesma coisa, até porque os jogadores do Palmeiras são muito bem remunerados, os clubes grandes, nesse ponto, eles somaria e vai com as outras. Então, o São Paulo tem que se mexer no nível do Flamengo e do Palmeiras. O Corinthians também tem que ser dessa maneira. O Grêmio e Inter não pode ser diferente. Até porque o que o Flamengo está fazendo, o Flamengo quer ganhar títulos esse ano, até porque não ganhou nada ano passado. Sem contar que já pegou o técnico Abel Braga. Então, o que acontece? Ele não vai pagar nada para a Inter, mas ele tem que pagar o salário integral do Gabigol. Então, eu acho que acaba compensando, né? É um jogador que foi artilheiro do campeonato ano passado, é jovem de 24 anos e é um custo-benefício muito bom para o Flamengo. Então, o Flamengo analisou tudo isso, é uma boa contratação. Agora, eu pergunto o seguinte, de onde vem tanto dinheiro, cara? Nós não estamos em crise. Nós não estamos aí passando fome, tem gente passando fome. De onde aparece tanto dinheiro que o Flamengo, no na mercado? verdade, ele conseguiu dar uma acertada nas finanças, tudo né, bem, Chico? mas, pô, caramba, meu Deus do céu. Onde vem tanta grana? O Flamengo tinha cerca de 100 milhões para investir Exatamente. em jogadores. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E no Celso, caso mas do de Gabigol, onde o Miller tem razão, porque na verdade o Flamengo não paga pelos direitos federativos do atleta. Então, ele chega a custo zero, só tem que arcar com o salário. Se ele tivesse que pagar um valor pelo empréstimo, Não, aí somando o valor do empréstimo e salário... Aí não compensava. Lembra do Rodrigo Fábio? Bom jogador da Portuguesa? Sim. O Real Madrid contratou ele, contrato de 5 anos, ele nunca jogou no Real Madrid. A Real Madrid emprestava para o São Paulo, para o Grêmio, para a Portuguesa. Quer dizer, ele ficou jogando aqui no Brasil durante 5 anos com contrato do Real Madrid e recebendo quase que integralmente o salário pelo Real Madrid. Então, quer dizer, o Gabigol é a mesma coisa. A Inter nunca mais vai querer o Gabigol. Já demonstrou isso em várias entrevistas. Entendeu? Agora, e o Arrascaeta, hein? Veja só, o Flamengo, o Cruzeiro chiou, mas o Flamengo vai pagar 13 milhões de euros. Olha, Celso, sabe o que eu penso? O Arrascaeta é um bom jogador, também é jovem. O Cruzeiro, aí é gestão. Os dirigentes do Cruzeiro, com todo respeito, contratam o Arrascaeta e só tinha direito a 15% do jogador. Nada, praticamente. O que o Flamengo fez? Os 75%, eu vou negociar com os clubes uruguais, aumento a oferta e não devo nada para o Cruzeiro. Quer dizer, o Flamengo está certo. E o jogador também está certo. Porque... Foi um mecanismo que encontrou para... Exatamente. Ele faz uma proposta irrecusável para o Arrascaeta. O Arrascaeta está certo. Ele vai. Como é que ele vai ficar no Cruzeiro? Então, ali, para mim, quem errou foi o Cruzeiro. Deveria ter comprado o Arrascaeta lá atrás. Não só 15% do atleta. Aí fica refém o quê? Fica refém do mercado, porque é um jogador mercado. Do empresário. Do empresário e, consequentemente, do jogador. Então, Miri Celso, a gente chega à conclusão que o futebol brasileiro hoje, com o Flamengo, tem gente usando o Flamengo para como fosse um investimento. O cara está usando o Flamengo como se fosse investir no mercado de capital, na Bolsa de Valores. O futebol virou um tipo de Bolsa de Valores. E se continuar essa tendência, as administrações, e você tem razão nesse sentido, vão ter que ser todas direcionadas para esse mercado. Então complicou um pouco o bastidor. O Corinthians, por exemplo, está atrás do Flamengo nesse sentido. Lembra que o diretor Flávio São Paulo está atrás, o Santos, então... Lembra que o Flávio Adalto, ano passado, veio aqui? Ele disse assim, olha, ele teve que dar aumento para o Fábio Carille, porque era inadmissível um treinador de um time como o Corinthians ganhar menos que os outros treinadores dos outros times. É o mercado, né? Tá certo, tem que se adequar ao mercado do momento. E aí o Flamengo se reforça à altura para brigar com o Palmeiras, que na verdade é o bicho papão. E para mim o Flamengo não perde, já no passado, como time, não perde para o Palmeiras. Tá vendo? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses, né? Com Flamengo e Palmeiras, os maiores favoritos. Flamengo com Abel Braga. Isso aí que a gente tem que levar em consideração. É isso aí. Vamos falar agora da Copinha. O Santos se deu mal contra o São Caetano e se complicou na competição. Jogando em Mogi das Cruzes, o Santos acabou surpreendido pelo São Caetano e se complicou na Copinha. O Peixe até saiu na frente no placar com um gol de Well. Mas na segunda etapa, Rafael Menezes e Emerson balançaram as redes e viraram o jogo para o Azulão. Final 2-1. Agora o Peixinho precisa vencer o União Mogi na última rodada para se classificar para a segunda fase do torneio.
E temos hoje a volta do quadro Mesa Quadrada, o primeiro de 2019. Guilherme Camargo e Vinícius Rodrigues falam sobre os nomes bizarros de alguns atletas da Copinha e mostram um lance genial do ídolo flamenguista Zico. Dá uma olhada. Estamos chegando com mais um Mesa Quadrada, mais não, né? O primeiro de 2019. E aí, Vinícius, beleza? Feliz ano novo. Feliz ano novo, Gui, pra você de casa, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Mesa Quadrada. É isso aí, começou a nossa querida Copa São Paulo, hein, Vini? E com ela, nomes e mais nomes exóticos como Abdiomário Soares, Anderton, Kluivert, do nada. E esse, o mais difícil, Petros Konikovic. Facinho, né? Facinho de falar. Imagina no jogo, né, pra você chamar ele. Petros Konikovic. Também tem apelidos, olha só. Avatar, Barata, Mosquito, Bolacha, David de Papel, Espiga. Espiga, quem que chama Espiga? Todinho. O bom é que ele pode falar... Não é Todinho, é Todinho. Não, ele fala, eu sou todinho seu. Nossa. Segue o jogo, vai. Meu Deus do céu. E além desses nomes, né? Tem os lances também, né? Óbvio, né, Vini? E o carrinho da maca não perdoou, Guilherme? O motorista da maca não deve ter renovado sua CNH, porque não é possível. Olha só, ele passou em cima do pé do jogador. Ou então, ele deve trabalhar para o outro time, né? Não é possível. E um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Zico, mostrou que quem é rei nunca perde a majestade. O nosso querido Galinho mostrou que se golfe fosse jogado com os pés, ele seria o número 1. Dá uma olhada no que ele fez. Meu pai do céu, impressionante. E passou o Réveillon já, né, Vini? Mas eu já estou me preparando para o Carnaval. Ah, você gosta pouco, né, cachorro? Eu gosto, bichão. E sabe quem gosta também? Quem? O Newton, volante do Bahia. Se liga, ele já tá no ritmo. Movimento confuso. E dele, quicadinha e zaga. Jogou e dele. Dança do combo, trocada de braço, quicada lateral e zaga. Dança do Manuel, batadeira invertida. Jogou, empinou de lado, jogou pro lado, subiu, desceu. Olhou pra cara do amigo, deu risada sem graça. Jogou e dele. E zaga, quicou e dele deu risada sem graça mais uma vez. Olhou pro bofe, olhou e disse que não quero, cala a boca agora. E dele e vai. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro Mesa Quadrada de 2019. E pra falar com a gente, hashtag Mesa Quadrada no Twitter ou no Insta, né? @Mesa Quadrada Oficial. Mande seu direct, sua sugestão, sua mensagem, porque nós te amamos. É isso aí. Beijo, gente. Falou! O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Eu só lembrar você que a gente já falou de Palmeiras, de São Paulo, de Santos. Daqui a pouquinho vamos falar do Corinthians, do Fábio Carille, tá? Agora a gente vai para aquele quadro especial de sempre. Toda terça, você sabe, tem o quadro de Alma e Coração aqui no Gazeta Esportiva. Hoje vamos conhecer uma família fanática pelo Santos, que tem até o cachorro com o nome de Robinho. Se liga aí. Esse é o Robinho. Pedala, não? Pedala. Pedala, Robinho. Para mim, o Robinho, eu tenho mais assim na minha memória como o cara do que o próprio Neymar, por exemplo. O Robinho, versão cachorro, já diz muito sobre uma família diretamente ligada ao Santos. 53 anos, que filme passa na sua cabeça quando a gente fala de Santos? O que esse clube representa na sua vida? Não sei. Assim, não sei. Tudo, né? Tudo. Você vê, não precisa nem responder, né? É assim, cara.
Meu pai, minhas filhas, minha família e minha história. Só isso. Uma história iniciada com um homem que veio do outro lado do mundo e chegou ao Brasil para escrever os primeiros capítulos de uma relação entre o Santos e a família Yamaoka. Começou com meu pai, né? Primeira geração de santista. Senhor José Yoichi, ele nasceu no Japão, veio criança para o Brasil e num determinado momento conheceu o Santos, né? E aí conheceu uns amigos santistas, né? Que na sequência fundaram a torcida jovem do Santos. Meu pai não participou da fundação, mas ele era amigo de todos eles. Sérgio Yamaoka, que herdou do pai o amor pelo Santos, passou todo esse sentimento para a nova geração da família. Um amor passado de pai para filho, ou melhor, de pai para filhas. Juliana, Giovanna e Ana Júlia são simplesmente fanáticas pelo peixe. A filha do meio, Giovanna, passou até aniversário em meio a um perrengue futebolístico. Na final da Copa do Brasil, que o Santos foi campeão contra o Vitória lá em Salvador, foi no dia do aniversário da Giovanna, que é a do meio, que hoje tem 21 anos. A gente comemorou o aniversário dela no estádio e a gente comemorou o aniversário, cantou parabéns para ela ali. Isso é uma coisa legal também. Então, assim, tem várias histórias. No glamour do futebol, né? Debaixo de chuva, no Barradão, que é um estádio raiz também, né? Exatamente. Aqui que você desce, vai descendo, não sabe onde vai descendo. Se as filhas de Sérgio não tiveram a oportunidade de conhecer o avô, que faleceu em 1990, a família sente a presença eterna daquele que começou toda essa história. Não tem como eu, né, no caso, não ficar ligando, fazendo os links. Por exemplo, nós tivemos o final da Libertadores, onde meu pai tinha visto o Santos ser campeão da Libertadores e eu não, né? E aí minhas filhas comigo vivenciamos essa alegria. Primeira vez na Vila Belmiro, com as minhas filhas, marcante. Eu me lembrei da primeira vez que ele me levou, né? Bacana. Vai passando um filme, né? Um paralelo. Passa. É show. E atenção, você que quer ter sua história contada aqui nesse quadro do programa E Coração. Ou você que conhece alguém que tem um caso especial que merece ser retratado. É só mandar um e-mail para dialmaicoracão, né, sem o cedilha e sem o tio, @tvgazeta.com.br. As melhores histórias serão selecionadas pela nossa produção e vão aparecer, claro, aqui no Gazeta Esportiva. Estamos de volta e aqui a gente promete e a gente cumpre. O assunto é o Corinthians. O Timão segue se reforçando para a temporada e hoje confirmou mais um nome para o elenco de 2019. Acompanhe na reportagem de Jonas Campos. Enquanto Mauro Bocelli, apresentado ontem como novo centroavante do Corinthians, foi liberado para ir ao México resolver questões pessoais, os demais reforços do clube, até mesmo aqueles que ainda não foram apresentados, vieram a campo nesta terça-feira. Casos do volante Ramiro, que treinou separado do grupo, do atacante André Luiz e do meia equatoriano Sornosa, que hoje foi oficialmente confirmado como jogador do Corinthians. Estamos juntos e vamos ser campeão, valeu? Vai Corinthians! E tem ainda os nomes que vêm sendo especulados por aqui, como o zagueiro Gil e os atacantes Wagner Love e Luan. Eu acho que não só o Corinthians, como qualquer outro clube do Brasil e do mundo, o Gil teria espaço. Mas, infelizmente, os números hoje não é uma contratação possível. Sobre o Wagner Love, é um nome que a gente observa, o que tem acontecido, né, no contrato dele na Turquia. Falando do Luan, não evoluiu nada, está tudo parado. Os valores que foram nos passados não é viável, é uma contratação hoje não é viável, então a gente está com esse assunto parado. Enquanto isso, o Corinthians vai se reforçando nos bastidores, na direção. Hoje foi dia de apresentação dupla do novo gerente de futebol, o ex-zagueiro Wilson, e do novo coordenador de futebol,
o ex-atacante Emerson Sheik. Internamente, eu acho que eu fiz um bom papel para o Corinthians. Não é à toa que recebi um convite onde, né, muitos desejam estar, e eu fui honrado e agradeço ao presidente, à diretoria e a Deus por ter uma oportunidade como essa que hoje eu estou vivendo. O que nós vamos fazer é mais ou menos o que o Alessandro fazia, né? Eu e o Wilson, nós vamos dividir essa função e também ser um elo entre a diretoria, comissão técnica e jogadores. Também não esquecendo da base, tentar ficar mais próximo da base, das nossas joias. É basicamente isso. É o novo Emerson Sheik, mais responsável, diferente daquele que chegou a colecionar alguns atrasos nos tempos de jogador. Ficou no passado. Hoje a minha condição e a minha posição hoje é diferente. Um cara muito privilegiado na minha carreira enquanto atleta. Mas certamente hoje, o futebol de hoje, aqueles erros que eu cometi no passado não se aplicam. Então, a ideia é corrigir, se porventura acontecer, com os meus próprios erros. Mais responsável, porém não menos polêmico. Quando perguntado se o Corinthians hoje seria a sexta força do futebol brasileiro, atrás de Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e São Paulo, o novo coordenador de futebol do Timão mostrou que segue afiado. Super concordo. Acho que o Corinthians nos últimos 10 anos vem sendo a quinta, sexta força, zebra. Só que nos últimos 10 anos, a quarta, quinta, sexta força foi campeão da Libertadores, do mundo, 2 ou 3 brasileiros, 3 ou 4 paulistas, Recopa. Tem mais? São tantos, esqueço. Muita coisa. Mas a gente sempre trabalhou assim, dessa forma. Eu, na época que jogava, eu sempre ouvia isso, né? Deixa pensar que é a sexta força. Gostamos de trabalhar assim. Esse é o nosso querido Emerson dando a alfinetada dele. Olha, meu querido Celso... E ele tem razão, o Corinthians foi o time maior, mais vencedor na última década. Claro, evidentemente. Por que aconteceu isso? Porque o Corinthians criou uma estrutura, essa estrutura, uma estrutura própria para o Corinthians, e colocou gente do tamanho dessa estrutura para trabalhar. E quem pensa que o Sheik fora é um irresponsável, fora de campo, ele não pense assim. O Sheik é um dos ex-jogadores mais ricos do Brasil. Ele administra muito bem a fortuna dele. Ele e o Vampeta. O Vampeta é nosso companheiro de trabalho, né? Nosso companheiro de mesa. Eles têm um tino para administrar muito, muito bom. E o Sheik não fica atrás, viu? Ele sabe mexer, ele sabe aplicar o dinheiro dele. Ele ficou rico, ele foi para o Catar jogar bola e se nacionalizou para jogar a Copa do Mundo. E chegou até as quartas de final, defendendo o Catar. E dizem, né? Diz a lenda, reza a lenda, que ele tem direito a um poço de petróleo lá, porque ele é amigo do Sheik, daí vem o apelido de Sheik. Então, o Sheik não é bobo não vai sair matando jacaré abutinada, pelo contrário, eu vejo que ele vai ser um ótimo administrador para essa função aí que colocaram ele. E, evidentemente, o outro menino lá, o Wilson, vai ficar com um elo de ligação entre os jogadores, o Sheik e todo mundo. É um cara mais de campo. E o Sheik é mais de bastidor. Então vai precisar na federação, não precisa o Andrés, vai ele. Entendeu? Porque malandro por malandro, ele enrola todo mundo muito mais. Sabe o que eu gosto, Celso? Eu sou suspeito para falar, sou um ex-jogador, então eu sou a favor de ter um ex-jogador, né? Na gestão. Exatamente. No Corinthians isso funciona legal. Por quê? Porque o Corinthians valoriza o ex-jogador. Exatamente. O Andrés faz isso muito bem. Parabéns ao Andrés por isso. E o Sheik, Mauro Cabeção, Carille, que foi um ex-jogador também, Coelho, o Wilson, quer dizer, o Carille está cercado de gente do campo. Márcio Bittencourt, Marcelo Silva. Exatamente. Então, isso que o Sheik falou é legal. Olha, vamos estar olhando não só o profissional, mas a base também. Claro. E o Corinthians faz isso muito bem. Então, acho que esse contexto de time aí, fora de campo, vai ser muito bom para o Corinthians. Quantos reforços? Sornosa, que se vestiu a camisa, já falou, vai Corinthians e tal. Bom jogador, né, amigo? Bom jogador, ele é rápido, ele finaliza bem.
né? Levinho, vai disputar a posição com o Jadson, até porque o Jadson já é um ídolo da torcida e consagrado. Eu gostei do Borelli. Bozelli, né? Bocelli. É bom jogador porque o atacante, Celso, ele tem que pelo menos ter uma coisa de bom, e que ele tem. Ele não é rápido, mas ele é forte e chuta muito bem. A finalização dele é perfeita. Então, com o Jadson ali, Pedrinho, o Sornosa servindo ele e a bola chegando com qualidade, esse jogador aí, esse Bocelli, Chico, ele vai fazer muitos gols no Corinthians, viu? Deus te ouça. Como você fez curso pra caramba em todos os times que você passou. Agora, mas você está acima tecnicamente desse Bocelli. Você era um jogador que caía pelo meio, caía pela direita, caía pela esquerda. Ele é mais um homem de área, né? É mais um homem de área. Mas o Miller também, vindo de trás, fazia muito gol, né? Sim. O Miller, guardado as devidas proporções, é um cara que, difícil, é um jogador de qualidade, não tem uma especificação para você. Eu e a Helena estávamos conversando outro dia, tentando classificar você, comparar você a alguém. E não tem comparação, o Miller é único, é genuíno, né? Então, tem a característica própria. Agora, eu gostei desse Sornosa aí. Gostou, né? Gostei. Ele tem cara de Corinthians. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer rever alguma matéria ou comentário do Gazeta Esportiva? Quer participar do programa? Então é só se conectar às nossas redes sociais. Facebook/Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram é @Gazeta Esportiva e também no nosso canal no YouTube que está bombando e você se conecta pelo link youtube.com/Gazeta Esportiva. Vamos ver as melhores mensagens que a galera mandou pra gente usando a hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá, olha só. O José Isauro. Com a experiência que tem o Filipão em mata-mata e o elenco de qualidade que possui, o Palmeiras tem boas chances de conquistar a Libertadores. Ele é de Porto Velho, Rondônia. O Reginaldo Zaminiani. Carille com certeza será o melhor. O Corinthians rumo ao Octa Brasileiro. O Maurício José Pereira diz o seguinte, ótima noite a todos, boa noite para você também. Com esse bom elenco do Palmeiras, Filipão leva uma ligeira vantagem sobre o Carille. Temos mais uma? É a última? Flávio Francisco, Carille pelos reforços e porque ganhou 3 títulos no Timão. Aliás, ele ganhou 3 títulos em um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Vamos agora conhecer o resultado da nossa enquete de hoje, né? A pergunta era, dos paulistas, qual técnico vai fazer mais sucesso em 2019? Fábio Carille, Filipão, André Jardine ou Jorge Sampaoli? E a maioria escolheu o Carille, com 51% dos votos, praticamente o dobro do que recebeu o Filipão. Qual, hein? É bastante interessante, bateu com a nossa opinião. Vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga boa. Boa noite, Miller. Boa noite, Chico. Boa noite, o Gazeta Esportiva termina aqui ao som do rei do rock, Elvis Presley. Esse sim. Que não sabemos se está vivo ou não, né? Para muita gente, Elvis não morreu. Para mim, esse é incomparável. Então, ele completa hoje 84 anos. Manda bala, o rei!